celebrando a Semana do Autismo. No dia 2 de abril será o Dia Internacional da Pessoa com Autismo. Então, como nós trabalhamos com inclusão, toda a escola, também temos nossos estudantes do 6º à terceira série do médio, alguns estudantes com autismo. Nós gostaríamos de, hoje, ouvir o Leonardo, que vai nos falar um pouquinho da sua trajetória, do seu diagnóstico. O Leonardo é autista e ele vai palestrar hoje, bater esse papo com a gente. Gostaria, assim, que vocês tivessem muita atenção, muito respeito, muita consideração. E também, né, a gente fica muito grato por ele aceitar esse convite. Ele é estudante da graduação do curso de História, à distância. O coordenador está aqui, o Bruno Teobaldi, acompanhando o seu estudante, e a gente já agradece, né, a indicação e também já agradece o próprio Leonardo por se disponibilizar a essa partilha de alma, né, de vida, que diz respeito às vivências dele no dia a dia como pessoa autista. Muito obrigada, Leonardo. Seja muito bem-vindo. E o seu cão Lítio. Bom dia a todos. Como a psicopedagoga Neide do Aplicação falou, eu tenho autismo, mas eu sou feliz com o diagnóstico. Antes de mais nada, quero esclarecer que eu tremo mesmo na mão, é normal. E eu vou falar um pouco como é a minha experiência com autismo. Antes de mais nada, quero esclarecer que eu não sou nenhum profissional qualificado, não sou nenhum ativista, nem porta-voz dos autistas. Sou apenas um estudante do curso de licenciatura em História que foi diagnosticado dentro do espectro autista. Então, vamos começar a palestra com o título que é Ame a Si Mesmo, a trajetória de um garoto que aprendeu a se conhecer melhor através do autismo. E isso é verdade, eu fiquei muito aliviado e isso vai ser debatido ao longo da palestra. Então, vamos começar. Mas o que é autismo, Leonardo? Bem, muitos aqui devem já ter escutado essa palavra, muitos aqui não devem saber. A geração mais velha, da época dos seus pais, dos seus avós, deve ter como cabeça ou imaginar que o autismo é o Dustin Hoffman, daquele filme Rayman, que fica se balançando, ou a geração atual de vocês, que conhece mais através daquela série O Bom Doutor, ou The Good Doctor, que é aquele autista mega inteligente que vê tudo em 3D para fazer uma cirurgia muito precisa. E eu sou uma mistura disso. Eu sim tenho esses meus movimentos, os STEAMs, que eu vou explicar ao longo da palestra, e sim, eu sou inteligente. Por quê? Porque eu tenho autismo? Não, o autismo não é um poder. Eu sou inteligente porque eu estudo, eu ralo muito para estudar, pego na leitura, pego nos textos da faculdade, e como meu pai sempre diz, pega no folhoso. Ok. Antes de mais nada, quero também ressaltar que autismo não é uma doença, não tem cura, não é causado por vacina, por medicamentos. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é a forma a pessoa interage com o mundo. Em outras palavras, é como eu interajo com o mundo e consigo compreender ele. E o autismo é uma neurodiversidade, uma deficiência e um espectro. E por falar em espectro, o espectro autista ele é muito vasto. O que isso significa? Significa que os autistas não são iguais. A gente não é um exército de clones que vai dominar o mundo, alguma coisa assim, sabe? A gente é diferente. E para a sociedade, os profissionais, tentarem nos compreender e nos auxiliar, foi dividido o espectro em níveis de suporte. E quais são esses níveis de suporte? São 3.
O primeiro nível, que é onde eu me encaixo, é o nível 1 de suporte, que, como o nome já diz, eu preciso de suporte. E ele antigamente, ele era denominado de Asperger, de alto funcionamento ou autismo leve. Esses termos não são mais utilizados. Também temos o nível 2, que é quando a pessoa precisa de um pouco mais de auxílio, e o nível 3, que a pessoa precisa de muito auxílio. Eu quero deixar claro também na observação 2, que termos como leve, moderado ou severo, eles, além de não serem oficiais, eles podem ser prejudiciais. Por que eu digo isso? Porque lembra que eu falei que o espectro é muito vasto? Então, não existe uma pessoa mais autista ou menos autista. Eu, que sou nível 1, não sou menos autista que uma pessoa do nível 3. E a pessoa nível 3 ou nível 2 não é mais autista do que eu. Ou seja, eu posso ter dificuldades em algumas áreas que uma pessoa nível 3 não pode ter, e vice-versa. Ok. Quem já viu esses símbolos? Pode levantar a mão que eu não vou julgar. Ó, quem já viu o símbolo da esquerda? Beleza. Quem já ouviu o símbolo da direita? Olha só, muita gente. Impressionado. Bem, os dois símbolos estão ok, de verdade. Mas, na comunidade autista, o símbolo da direita não é aceito. Por quê? Porque, de acordo com o que está escrito aqui, o símbolo escolhido para a representação, a neurodiversidade, é o infinito nas cores do arco-íris. A fita é rejeitada, pois os autistas não se veem como peças ou enigmas a serem desvendados, mas se veem como pessoas neurodiversas, que devem ter suas singularidades respeitadas. Tudo firme? Tudo sereno? Vamos nessa. Ok? E agora, minha gente, eu preciso sim abordar esse assunto, que é um assunto triste, é uma realidade e que não pode ser ignorada, que é o suicídio em autistas. Sim, o suicídio é muito comum, é de 4 a 10 vezes mais comum entre pessoas autistas, sendo que 66% já pensaram ou pensam em suicídio, 35% já tentaram suicídio em algum momento, e é mais comum em autistas sem deficiência intelectual. Já vou voltar nesse aspecto. E, por último, é a segunda causa mais provável de morte, e só fica atrás por problemas cardiológicos. E, como a professora Neide falou, eu tenho que reportar também, falar um pouco da minha vida. E por que eu falei que é mais comum em autistas sem deficiência intelectual? Eu, antes do diagnóstico, e também durante, eu sofri muito bullying. Sofri bullying, fui rejeitado e levou meu processo depressivo. Sim, tive depressão, e por ter depressão, pelo menos na minha vida, eu tive tendências suicidas. E hoje em dia eu falo isso abertamente. Eu não falo isso para assustar vocês, mas para alertá-los, porque isso é muito comum, a depressão, o suicídio, isso acontece não só no mundo, mas como no Brasil principalmente. E como eu falei que eu sofri bullying, eu nunca revidei, nunca parti para cima, não dei uma de Will Smith, dei um tapa na pessoa, sabe? Eu não faço isso porque eu não gosto da violência, eu acredito no diálogo. Tudo na conversa se resolve. Isso é verdade, porque hoje eu estou aqui. Okay. E vamos falar agora da importância do diagnóstico. O diagnóstico, minha gente, ele é importante para tudo mesmo. Não só para outros transtornos, mas como eu estou falando do autismo, no meu caso, ele foi um alivio. Por quê? Porque eu sou do Rio, morei 14 anos no meu Rio, esse ano é o 6º que eu moro em Petrópolis, e durante a minha vida escolar, eu percebia que eu era diferente, mas não sabia como, não tinha como avisar, sabe? Não tinha alguém escrever um papel, você tem isso aqui, não tem, sabe? Não tinha como. Então, eu passei muito tempo com angústia, com raiva, muitos sentimentos negativos. E, como eu dividi aqui em 4 tópicos, os medicamentos. Vocês terem uma noção, antes do diagnóstico, eu tomava 12 remédios. 12 remédios para inibir algo que eu tinha que abraçar,
aceitar e, com o fim, eu aprendi a amar. E temos também os estímulos, que eu vou falar no próximo slide, que eu também tentava inibir eles, mas com o tempo eu também aprendi a conviver com eles, eles me definem, eles me ajudam muito. Cansaço. Eu sofro de exaustão. Por quê? Porque você é preguiçoso? Não. Porque eu não consigo lidar com certas situações. Por exemplo, eu tenho um gasto de energia muito grande quando eu vou sair para a noite. Nos bares da vida, na night, ou como eu descobri agora, na resenha. Na resenha, né? E eu não consigo. Para mim é muito difícil. Até com o lítio do meu lado, eu fico um pouco cansado, sabe? Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a respeitar os meus limites, a respeitar a si mesmo, que com isso você consegue ir fundo nos seus objetivos. E agora a quarta parte, que é a mais importante, que é a aceitação. Eu não posso dizer isso por todo mundo. Como eu disse, eu não sou nenhum profissional, eu não sou porta-voz. Mas eu posso dizer no meu caso, que eu lembro que quando eu fui diagnosticado com autismo, meus pais estavam do meu lado com aquele olhão, sabe? Porque eles estavam com medo de qual seria a minha reação. E, por incrível que pareça, senhoras e senhores, eu fiquei aliviado. Tive um alívio tão grande. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha algo por que lutar, uma causa para abraçar e que eu pertencia a um grupo. Que isso é muito importante. Então, com o diagnóstico e aceitação, leva ao autoconhecimento, que, na minha concepção, é o último estágio, que leva o amor próprio. Ok? E agora, como eu falei, os vocabulários do autismo. Esses vocabulários são muito comuns na nossa comunidade autista, mas também tem pessoas neurotípicas. O que é isso? Pessoas que não são neurodiversas, que não estão dentro da neurodiversidade. Talvez alguns de vocês podem vamos dizer, se identificar com essas palavras. Primeira palavra, meltdown. Meltdown é uma crise intensa e explosiva que ocorre devido à sobrecarga de questões emocionais e sensoriais. Quando eu digo explosiva, não é na agressão, é mais uma choradeira, um grito, desmaios. Sim, eu desmaiava muito, desmaiava demais. Já desmaiei no colégio, em eventos, e hoje em dia está tudo bem comigo e eu estou aqui. Ok? Rigidez cognitiva, apego à rotina que, quando não cumprida, causa frustração. Ressaca social, desgaste que se dá após a interação social. Quando eu digo desgaste social, não é não quero ver gente, quero me trancar no quarto, só sair só ano que vem. Mas, por exemplo, você vai numa festa, numa resenha, aí você se interage com as pessoas. Se fosse o meu caso, eu estaria já ficando exausto no meio da resenha, e quando chegasse em casa, eu já estaria, sabe, morto muito louco, assim, se arrastando, assim, sabe, estaria uma loucura. Temos também Steam. Steam com I, não é Steam com EA, aquela loja virtual de videogame, não confunda. Steam são movimentos que regulam sensorialmente e expressam nossos sentimentos. Podem ser motores ou vocais, como balançar as mãos, movimento pendular com o tronco e repetir palavras ou vogais soltas. Então, um dos conselhos que eu dou é, se você conhece um autista, tem um amigo autista, enfim, se você conhece um autista e ele está fazendo movimentos, soltando palavras soltas, falando palavras soltas, perdão, não restringe ele, não impeça ele de fazer isso. Por quê? Porque ele está se regulando para poder comunicar com você. Temos também, isso eu adoro, ecolalia, que é uma repetição em eco de palavras e frases, não é exclusivo dos autistas, mas é muito comum no espectro, pode ser considerada um instinto também. Pode ser ter um exemplo que eu dou bem legal, por exemplo, eu tenho uma música do Tim Maia, que na época que ele fazia parte daquele grupo religioso, ele falava assim, o caminho do bem. Simples frase. Só que eu repeti essa palavra dezenas de vezes até minha mãe puxar os cabelos, sabe? Então, eu ficava assim, o caminho do bem. E ficava repetindo isso o dia inteiro, sabe? E isso me acalma muito, me ajuda a eu
pensar, raciocinar. Também outra coisa que eu não falei, no Steam, eu adoro bater palma. Nossa, bater palma é algo que eu amo, sabe? Temos também as últimas palavras que são essenciais. Hiperfoco. Hiperfoco é a forma intensa de interesse e concentração em algum tema, objeto ou tarefa. Por exemplo, como eu falei agora, eu curso licenciatura em História. Então, eu amo Segunda Guerra Mundial, amo de paixão. Aí eu vou querer consumir tudo de Segunda Guerra Mundial. Livros, HQs, mangás, filmes, séries, tudo. Aí, dependendo da duração, porque não existe uma duração certa, pode passar minutos, horas, segundos, semanas, dias, e eu decido largar tudo que eu conheço de Segunda Guerra Mundial e focar na Guerra Fria. Aí eu foco tudo na Guerra Fria, consumo tudo, já começo a gastar uma energia imensa, porque eu estou tão focado naquilo, e depois, quer saber? Não quero mais Guerra Fria, vou para a Primeira Guerra Mundial. E fica um ciclo vicioso, louco, que, como é muita informação, principalmente na nossa sociedade, é um hiperfoco gigante que eu posso ter. E, por último, masking. Masking, minha gente, no caso do autismo, fingir ser autista para poder entrar nos padrões da sociedade. É como se fosse tipo um infiltrado na clã. Tipo isso. Um espião dentro do grupo, fingindo que não sou autista para poder alegrar os padrões da sociedade. E agora vamos falar da legislação. A Lei Berenice Piana, uma lei sancionada em 2012, é uma lei muito importante para nós autistas, porque ela diz que pessoas no espectro autista são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados. Isso, minha gente, é tão importante porque, um exemplo que eu posso dar, na época do colégio, eu só consegui me graduar por causa dessa lei. Em questões de eu tinha mais tempo para realizar uma prova, eu podia fazer a prova numa sala separada, eu tinha um mediador, uma pessoa com quem me acompanha, com quem me orienta durante a prova, e essa lei é uma conquista para a comunidade autista. E vamos falar agora de reguladores sensoriais. A Lei do Cão de Assistência Emocional, uma lei sancionada agora em 2022, é uma lei que garante que a pessoa com transtornos mentais possua pleno acesso com cão de suporte emocional em locais públicos ou privados de uso coletivo. Por que eu quis destacar essa lei? Porque eu tenho um Lítio, que é meu amigo, meu parça, meu camarada, meu brother, meu chapa, e através do Lítio, ele me acalma, ele me orienta, ele me lembra de eu ter a força para lembrar das minhas conquistas, me dá confiança, sabe? E essa lei é tão importante porque, como eu falei, eu tenho que até fazer os agradecimentos que eu não fiz ainda, eu tenho que agradecer ao CP, ao Colégio de Aplicação, por terem, através da lei, eu ficar com lítio aqui na faculdade. E isso é uma conquista não só tão grande para as pessoas com transtornos mentais, porque eu estou dando só o exemplo do autismo, mas também essa lei do cão é para todas as outras pessoas, depressão, diabetes até, né, essas coisas, e entre outros transtornos. Então, eu tenho que muito agradecer ao CP e a aplicação por essa conquista de vida que eu tenho aqui hoje. Bem, vamos lá, próximo slide. Beleza. Esse é um dos mais slides importantes. Quem já ouviu essa expressão? Anjo azul, pode levantar a mão. Beleza? Bem, gente, anjo azul é um termo que não é muito aceito na comunidade autista. Por quê? Anjo é um termo capacitista que faz menção ao fato de nós autistas sermos puros. E a cor azul se deve a um mito de que o autismo é 4 vezes mais comum em pessoas do sexo masculino. O autismo, por si só, não faz com que a pessoa seja pura. O autista não perde a sua imperfeição humana por estar dentro do espectro. O termo anjo azul faz com que os autistas sejam vistos como eternas crianças e questionados quando mostram que isso é uma mentira.
Observação. Nem sempre a pessoa que usa esse termo está sendo ofensiva, mas é apenas fruto de desinformação, que é o que acontece, mas hoje eu estou aqui para poder informá-los isso. E agora, chegando na reta final, eu quero dar 5 dicas de como ajudar um autista. Primeira dica: não tente fazer por ele, mas ofereça apoio e incentivo. Dei aquele exemplo do Steam, dos movimentos, das palavras. Respeite o momento dele. Compreenda a sua sensibilidade, que isso que eu acabei de falar. Não force para que seja igual aos neurotípicos. Compreenda a sua exaustão. Muitos estímulos provocam uma sobrecarga muito grande. E por último, que é o que eu preciso falar, do todo meu coração, eu sei que algumas palavras até antecipei, mas dessa vez eu vou falar, que é a inclusão. A inclusão, minha gente, não só para as pessoas atípicas, mas também para as pessoas neurotípicas. Você querer fazer parte de um grupo de conversa, ou um grupo de conversa, é tão satisfatório. Por quê? Porque você está tendo atenção. Receber atenção, minha gente, é muito importante. E através da inclusão, eu pude, sabe, como é que eu posso dizer isso? Eu aprendi a respeitar mais a minha deficiência de autismo. O autoconhecimento é uma etapa, como eu falei na parte do diagnóstico, é uma etapa que só pode ser atingida se vocês quiserem, sabe? Você é diagnosticado uma coisa, você pode aceitar ou não, mas com o tempo, que foi o meu caso, eu aprendi a ter autoconhecimento, eu aprendi, o mais importante, eu aprendi a me amar. Eu me amo, sabe? Eu me amo muito. Do jeito que eu sou. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho limites, eu sei que de vez em quando eu posso causar alguns estresses para algumas pessoas, mas isso que é o que nos torna humanos, sabe? A imperfeição. Se o mundo fosse perfeito, seria um chato pra caramba. E através da inclusão, eu não estaria aqui hoje. Eu sou Leonardo Nascimento Silva Martins, nerd, autista, curso de licenciatura em História, tenho um cão de assistência emocional chamado Lítio. Essa é a minha apresentação para vocês. Tenham um bom dia e muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo ao Léo, posso te chamar assim, né, Léo? E conversando com o Léo ontem, que fiquei encantada, apaixonada pela fala, pelo entusiasmo, pela verdade dele, que é o diferencial, né? Pela verdade dele, pelo sentido que ele deu para a vida dele, e a vida dele conteia, como outros têm outras questões que precisam também abraçar. E essa fala do Léo é muito pertinente, porque nós tivemos também uma conversa com o Fábio Coelho, da Academia do Autismo, para os pais, que também está totalmente congruente, né? Esse sentido, essa atenção que a gente precisa dar ao outro, independente de ser de inclusão ou não. Nós precisamos e queremos atenção. E o que é dar atenção ao outro também, né? É um ato de amor, você está dando seu tempo, a sua disponibilidade. E eu gosto sempre de dizer a sua disponibilidade de alma, porque você tem que estar inteiro. Então, muito grata, Léo, e o Lítio. O Lítio tem um colete que o Léo apresentou ontem, e o Lítio está com um colete. O Léo falou para mim ontem, e ele não disse aqui na apresentação, que é a primeira vez que ele fala em público. Então, olha, que disponibilidade, não é? Ficamos muito gratos com tudo isso. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o Léo. Bom dia, Léo.
Bom dia, alunos da UCP. Eu gostaria de saber se o seu cão, ele é um cão treinado, se ele é um cão de raça específica para a inclusão e onde que, assim, como que a gente conseguiria ter acesso, né, a esse tipo. Porque eu também tenho um filho autista e ele ama cachorros, só que como a gente mora em apartamento, eu ainda não pensei em fazer, né, essa doação para ele, mas agora eu fiquei tentada. Muito obrigado pela pergunta. Eu posso passar algumas informações, porque, como eu falei, eu não sou nenhum profissional qualificado, mas eu fiz uma pesquisa. Bem, o Lítio, ele é um Golden Retriever, que é uma das raças que eles indicam a ser, não só o Golden, como Labrador, Pastor, também vira-lata, mas o Lítio tem que ser adestrado, você tem que também ter um laudo de psiquiatra e de psicólogo, falando que da sua condição dentro do CID-11 e falando também que você precisa do cão. E tem muitos detalhes. O cachorro tem que ter documentação, eu também. E se eu estiver certo, posso estar falando uma pequena besteira, mas saiu, como eu falei, essa lei agora, sancionada em 2022, tem até no G1 o site, especificando mais sobre ela, passando mais detalhes, o cadastro do seu cão. Assim, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, eu tentei fazer o meu melhor, mas o que eu posso dizer, como você falou, você tem um filho autista, é que cachorros, minha gente, assim, são... Olha, eu vou falar, no meu ponto de vista, cachorros são criações de Deus. Porque não existe uma coisa tão... Principalmente, eu falo criação de Deus, mas eu sou apaixonado por Golden. Não só porque eu tenho um. Mas é que ele não vai te julgar, ele vai te amar do jeito que você é. E ele está sempre do seu lado, sempre te abraçando. Então, o que eu posso dizer que o cachorro é sempre uma boa sugestão para uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista ou para outros transtornos também. E tem isso, o cachorro precisa ser adestrado, precisa ter um colete de identificação e a gente precisa de identificado. Eu não sei se eu consegui responder muito diretamente, mas o que eu posso é dizer que estamos juntos. Mais alguém querendo fazer perguntas? Eu queria saber o que fazer para ajudar alguém que está tendo uma crise de Meltington. Muita boa pergunta. Pergunta muito boa. Pelo que eu entendi, é o que fazer para ajudar uma pessoa que está tendo meltdown. Sim. Primeiramente, isso eu posso dizer por experiência própria. Respeite o momento dele, deixe ele se acalmar, que ele vai se acalmar. A pessoa com meltdown que está tendo uma crise de choro ou uma crise de grito, vai se acalmar com algum tempo. Por quê? Por causa do desgaste. Meltdown consome muita gente, consome muito a energia do seu próprio corpo. Então, quando a pessoa estiver se acalmando, e claro, você, respeitando o momento dessa pessoa, abrace ela, diz coisas que ela precisa ouvir, sabe? Coisas boas. Porque o que acontece? Meltdown, como eu falei, é uma questão de você estar tendo sobrecarga. E normalmente, quando a gente tem sobrecarga, a gente pensa em muita coisa negativa. E isso é muito ruim. Eu sei isso de experiência própria. Eu já tive muitas crises de grito, choradeira, em que minha mãe saía correndo na minha direção, porque quando você tem um meltdown, às vezes, como é que eu posso dizer, você perde a sua orientação. Você não sabe o que está fazendo, porque você está tão no pensamento negativo que você sai correndo, você sai gritando. Às vezes, você parte
para contato físico, e quando diz com contato físico não é com a pessoa, por exemplo, querer bater no armário, as coisas assim. Mas o que nesse exato momento, você tem que, no meu caso, meu pai, uma vez que eu tive uma situação de meltdown muito ruim, eu tive uma crise desesperadora. Eu gritei e soquei o vidro, de verdade. Eu soquei o vidro. Ainda bem, o vidro não quebrou. Mas o meu pai chegou e já me segurou pelos braços. Eu estou dizendo a minha experiência. Me segurou, fez eu me acalmar depois de tanto pensamento negativo, tanta choradeira, que, obviamente, depois desse sentimento negativo, você começa a ficar cansado, exausto, boneco do posto, né, essas coisas assim. E depois é só conversa, sabe? É só conversa. Como eu falei, o diálogo, minha gente, ajuda tudo. Então, o que eu posso dizer, como uma pessoa que passou por depressão, passou por tendências suicidas, sofreu bullying, sofreu rejeição, eu posso dizer que se aproxime das pessoas que te amam, das pessoas que estão por perto, pai, mãe, professores, instituição, psicólogo, terapia, se aproxime e desabafe. Desabafe, porque conversar com alguém, nem se for por 5 minutos, vai já te dar uma sensação de alívio. Por quê? Essa pessoa vai te dizer coisas boas, pode até dizer algumas verdades. Tipo, esse mesmo o problema que você está passando? É isso mesmo que você está pensando isso? Então, não sei se eu consegui responder muito diretamente, mas o que eu posso dizer, um breve resumo, depois desse longo monólogo, é que ajude essa pessoa o máximo que puder. Porque, minha gente, você ajudando essa pessoa vai ter com quem confiar e vai se sentir incluída, vai ter inclusão. E com isso, ela vai aprender a se amar. Como diz o meu próprio título, ame a si mesmo. Sim, muito obrigado. Mais alguém querendo fazer perguntas? Aí eu vou caminhar aqui, tá? Ela depois passa para... Eu tenho 2 perguntas. A primeira é como você se sentiu depois de você ter se aceitado com o diagnóstico, quando você foi interagir com outras pessoas. E a segunda pergunta é o que você acha das pessoas que fingem autismo para se aproveitar dos privilégios? Vamos que vamos. Ok. Oi? Bem, ótimas perguntas. Eu vou tentar responder da forma que talvez eu consiga, tá? A primeira pergunta é como eu fiquei aliviado depois de que eu me aceitei. Bem, no meu caso, como eu acho que eu não cheguei a comentar isso, mas eu fui diagnosticado com autismo com 15 anos. Então, é um diagnóstico tardio que pode, de fato, prejudicar em algumas situações. Quanto mais cedo, mais precoce for o diagnóstico, mais fácil, não só para o indivíduo que é diagnosticado, mas para a família, como é que eu posso dizer? Vai ser fácil, vamos dizer assim. Mas eu sei que acho que eu me desviei um pouco da pergunta, mas como eu me aceitei, como eu lidei com a aceitação e interagir com as outras pessoas. Bem, as pessoas, quando eu interagia com elas perguntam, eu falava com elas da forma como eu estou falando com vocês, e se tem uma coisa que eu sei é falar, que eu falo muito. Então, as pessoas conversar com elas, eles falam, nossa, esse garoto conversa bem. Aí eles tocavam em algum assunto, por exemplo, diagnóstico, ou até para falar sobre autismo, eu falava, eu tenho autismo. E a primeira pergunta, e a primeira coisa que a pessoa fala é, você não aparenta ser autista. E isso é muito comum, a pessoa falar isso. E como eu falei, não julgo essa pessoa, é mais desinformação. Como eu falei, eu não sou
eu não sou deficiente intelectual. Então, o meu autismo não afeta o meu cognitivo, mas me afeta nas minhas emoções. Então, eu conversava com essas pessoas e elas falavam, nossa, vai num bate-papo bacana, e é isso, sabe? É como se você, sabe, é como se fosse um neurotipo, uma pessoa normal, conversasse com a outra, sabe? Numa conversa, como eu falei, o diálogo resolve muito. Eu não sei se eu consegui responder a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta. Bem, as pessoas que fingem ser autistas para ter proveito. Olha, assim, é um assunto que eu vi agora recentemente, não tive tempo de me aprofundar, mas eu vou tentar dar minha opinião. A pessoa que finge que tem um transtorno para conseguir um objetivo, ou conseguir benefícios, vamos dizer assim, isso pode ser em muitos casos, na minha concepção, eu acho que essa pessoa não está sendo, vamos dizer, se você consegue me entender, legal. Por quê? Não é legal fingir algo. Porque, como eu falei, é tipo o exemplo do masking. Você está usando uma máscara e a pessoa está usando uma máscara de um transtorno que ela não tem. Eu já vi casos, minha gente, de relatos até da minha própria mãe, de pessoas que têm sim o diagnóstico, isso pode ser em muitos aspectos, e não se tratam, sabe? Não se tratam, não procuram ajuda, não procuram terapia, e eu acho que eu me fugi um pouco da pergunta, mas o que eu vou tentar dizer é o seguinte: a pessoa que finge ser algo que ela não é, eu acho que ela não está sendo verdadeira consigo mesmo. É isso que eu posso dizer. Okay. Eu queria perguntar por que o cachorro se chama Lítio? Foi falar nele, até escutou aqui. Bem, Lítio, vem aqui comigo. Bem, Lítio, eu vou responder da forma em que a sociedade quer que eu fale, mas também eu vou responder do objetivo, o verdadeiro significado. Lítio, de como a sociedade espera que eu me expresse, eu falo que o lítio é o elemento químico. Eu falo isso. Aí a pessoa fala, nossa, esse cara gosta de química. Eu falo, sabe? Aí, eu sou mais de humanas. Mas o real significado, o lítio, vem do remédio que eu tomo, se chama lítio, carbolítio, e ele é um remédio que me ajuda, como é que eu posso dizer? Ele me estabiliza. E quando eu falo isso, minha gente, isso é até um assunto muito importante. Quando eu falo que uma pessoa é medicada, não se assuste, porque eu até falei isso com a Graça, do Núcleo de Acessibilidade. Eu falei, ainda bem que essa pessoa é medicada, porque essa pessoa está aqui interagindo com vocês. Eu estou medicado, eu estou interagindo aqui com vocês, estou falando pra caramba, que eu sei, sabe? Mas esse é o real motivo do lítio. Foi até engraçado que quando eu peguei o lítio pela primeira vez, ele filhote, minha mãe falou assim, caraca, Léo, você tem que dar vamos dar um nome diferente dele, um nome bem diferente, sabe? Um nome bem pra cachorro mesmo, sabe? Aí eu fiquei pensando, aí minha mãe, que tal Aristab, que é um dos remédios que eu tomo, que é pra ansiedade. Aí eu falei, não, mãe, Aristab? O cachorro vai se chamar Aristab, é o tamanho do nome. Aristab, não tem como dar apelido. Aí eu pensei, já sei, lítio. Eu falei, lítio, porque eu tomo lítio e eu tenho lítio, então eu tomo 2 lítios. Então é isso, é o que eu posso dizer. Essa é a resposta. Ele é o lítio, meu parceiro, meu brother, meu chapa, e eu tô aqui. E antes de mais nada, eu não sei se vai ter mais perguntas, mas eu quero agora de verdade fazer os meus agradecimentos à instituição educacional, o CP, e ao colégio de aplicação. Gente, por favor, uma salva de palmas para essas pessoas. Que horas? Que horas tem, por favor? Horas. 15 para meio-dia. Mais alguém para a gente finalizar? Opa, vamos lá. Menina de atitude, ó, já levantou-se. Vamos lá. Oi, Léo, tudo bem?
Eu queria perguntar para você como é se apresentar, já que você falou que era nervoso e tudo mais, pra gente, porque a sua história é muito bonita e eu gostaria de conhecer mais sobre você. Obrigada. Me sinto numa coletiva de imprensa. Bem, sem ter conseguido entender a pergunta, porque eu também falei eu esqueci de falar uma coisa, eu sou muito literal. Então, se eu entendi a pergunta, é como eu consigo me apresentar, através de eu ficar nervoso. Bem, é uma história bem interessante isso. Eu sempre gostei de falar, obviamente vocês estão percebendo, mas o que eu estou querendo dizer é que, na época que eu estava no Rio, eu já gostava de dar aula. Eu adoro. E eu não falo isso porque eu vou ser professor, mas que minha mãe fala, você tem um jeito, sabe, de falar. E eu adoro. E eu percebi que, falando, não só... tem algumas vezes que eu falo no improviso, ou falando até no coração, sabe? Através do coração você fala seus sentimentos. É uma sensação de alívio. Mas, respondendo a pergunta um pouco mais diretamente, como é que eu posso pensar? No meu caso... Eu respiro fundo, respiro fundo mais 5 vezes e falo coisas bonitas. Uma coisa também interessante que eu tenho que ressaltar, eu tô numa entrevista, na verdade. Eu faço muita expectativa. E isso, minha gente, nem sempre é bom. Fazer expectativa em várias situações nem sempre é bom. Porque, por exemplo... olha um exemplo que eu vou dar. Um exemplo agora. Eu estava vindo para cá, eu fazendo expectativa de se tudo ia correr bem, se teria gente que ia prestar atenção em mim, se as pessoas iam ficar no celular, sabe? Não sei, sabe? Eu falo isso não como uma ofensa, eu falo isso porque eu já tive a idade de vocês, então eu já vi de tudo, sabe? Apesar de ter 21 anos, eu já vi jovens. E o que mais me impressionou dessas expectativas é que uma delas foi atendida, que é a mais bonita, que eu estou aqui fazendo essa entrevista para vocês estão prestando atenção em mim, e eu fico muito feliz com a sociedade, com os jovens de hoje, que estão lidando com essa área de formação nova, sabe? O autismo, entre outros assuntos. Mas, voltando à pergunta, eu não tento criar muita expectativa. Por quê? Porque se eu crio expectativa, eu vou ficar muito nervoso. Agora mesmo eu já estava vindo para cá, meu coração estava na boca. Eu estava com o coração, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Será que eu fico em pé? Será que eu fico de máscara? Eu ficava imaginando, eu me sinto tipo o Doutor Estranho, que viu 14 milhões de possibilidades para impedir o Thanos. Esse sou eu. Então, o que eu faço? Minha mãe sempre falou uma coisa que é importante. Claro, na questão psicológica, quando a gente está tendo esse meltdown, a gente tem que se pegar as coisas boas, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Mas, em relação à expectativa, a gente também tem que pensar no lado ruim. A gente tem que pensar também do lado ruim. Por quê? Porque a maldade e o sentimento negativo, quando chegam, leva à frustração. E a gente fica em pânico, a gente começa a se culpar. Então, o que eu posso dizer agora, desse breve resumo, depois desse outro longo monólogo, é que não crie expectativas, sempre pense nas duas moedas, uma lição que eu aprendi muito com a história, sempre olhar os dois pontos de vista e respire fundo e segue o fluxo, sabe? Muito obrigada, Léo, pela sua participação. Quero agradecer também a todos os estudantes que participaram ativamente com as perguntas e também na questão da atenção. Queria ressaltar 2 coisas importantes. Léo falou várias coisas importantes, mas eu quero ressaltar 2 coisas importantes na fala dele. Essa questão do respeito ao próximo, como o próximo como o próximo se comporta, como a outra pessoa que é diferente de você. Então, assim, vamos ter cuidado, né, com essas questões de bullying na escola, de zombar, de caçoar e ser sistematicamente chateando o colega. Então, assim, é muito sofrido, como ele falou, né?
para a pessoa que tem um diagnóstico e para os neurotípicos também, ditos normais. Também é muito ruim você ser rejeitado, não ser querido ou então desrespeitado pelas suas deficiências, porque ninguém tem perfeição nesse mundo, né? Então, vamos prestar atenção nessa questão do bullying, que também traz uma consequência de não vida, de querer se afastar desse mundo, das pessoas. E vamos falar palavras positivas, como o Léo falou, né? Lembrar que tem coisas difíceis na vida, sim, mas vamos olhar o lado positivo das coisas. Buscar medicação, buscar tratamento para aquelas pessoas que não têm diagnóstico, mas sabem que está sofrendo uma questão emocional, porque o nosso comportamento, ele sinaliza, sim, as nossas dores emocionais. Então, vamos ficar atentos a isso, vamos procurar pessoas de confiança para abrir o nosso coração e para nos ajudar a nos aceitar. Nessa fase da adolescência, nós sabemos, né, Léo, que tem muitas questões aí de autoimagem. Eu não sou bonita, eu não sou bonito, tem que ser gordo, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que ser claro, tem que ser negro, tem que ser black, não pode alisar o cabelo, pode alisar o cabelo, enfim. E aí as pessoas ficam aí nesse sofrimento de querer encaixar nos padrões sociais que foram inventados. Então, pessoal, vamos trazer isso para a vida, vamos nos aceitar, que isso é libertador. O Léo falou isso, tá bom? Acho que essa a mensagem máxima, né, de aceitar o outro como ele é e se aceitar também, porque aí também fica difícil. Tem mais uma pergunta na última hora, né, no último minuto do segundo tempo. Acho que tem mais 2 perguntas. E, Léo, tá ficando muito importante, né? Só um minuto. Bom dia, Léo, tudo bem? Você comentou das reações, né, que pode ter, como bater palma ou fazer outras ações ao longo do tempo, minimiza ou continua, ou tem como controlar essas reações? Eu peço desculpa, mas eu não sei se eu entendi. Pode repetir de novo? Essas coisas de gerações... Essas reações que pode ter, como bater palma ou gritar, ameniza ao longo do tempo, ou é controlada? Ele está perguntando para você se essas reações, assim, de bater palma, de se movimentar, se essas coisas esses movimentos que você faz, se isso é uma coisa que pode ser controlado e amenizado, ou se é sempre assim. Ok, boa pergunta. Peço desculpa se eu não consegui compreender na primeira. Olha, como eu falei, eu no começo, com meus estímulos, essas reações, eu tentava me controlar, eu tentava impedir isso. Por quê? Porque eu achava que eu estava constrangendo o outro, eu estava achando que eu estava causando uma ofensa. E isso no começo, essa questão era controlada. Quando você não tem o diagnóstico, quando você não tem o autoconhecimento, você tenta fazer de tudo, como eu fiz a brincadeira do infiltrado na clã, você faz de tudo para tentar encaixar nos padrões da sociedade. Mas, hoje em dia, eu faço livremente. É que eu não estou fazendo aqui agora, porque eu sei que eu estou de uma mesma palestra e estou conversando aqui com vocês. E tem muitas brincadeiras minhas que são mais pessoais entre família. Mas uma coisa que eu faço é bater palma. Eu adoro bater palma. E também tem uma coisa interessante, que é aquela coisa que o autista não gosta de contato. Como eu falei, ou de contato físico, o autista não olha no olho. Isso é interessante, porque, como eu falei, o espectro é muito vasto. Então, existem infinitas possibilidades. Eu, por exemplo, eu adoro um abraço. Eu adoro abraçar. Eu abracei. Agora há pouco eu abracei o Bruno Tamancoldi. Então, calma, estou falando do abraço. Eu adoro abraço. Se eu pudesse, eu estaria distribuindo abraço para todo mundo. Mas, de verdade, porque é uma coisa... um pequeno relato. Uma coisa que eu aprendi através do abraço é que... Tem aquela música, eu acho que é do Jota Quest, que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E até no começo, isso soa até um pouco clichê, sabe? Só que com o tempo, quando você percebe, no meu caso, que
que você é assim e que você está ajudando os outros, porque uma coisa que eu também faço, eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Mas eu não sou uma pessoa boa. Talvez eu possa ser bom por causa do autismo, tem aquela coisa do anjo azul que eu falei, sabe? É um assunto muito delicado, mas eu sou bom porque eu nasci assim, sabe? E é interessante da bondade das pessoas. Eu tô aqui me desabafando, que eu tô falando aqui com o meu coração. Uma coisa é como a bondade existe. Um exemplo. Eu, um dia, estava na parte da manhã, estava limpando o terraço, a varandona, e estava limpando os cachorros, e eu estava tendo tipo um meltdown. Então, a crise estava já no ápice, sabe? E eu, sabe, eu consegui, se vocês têm uma noção, tinha uma formiga passando. Uma formiga é um ser vivo. E eu gastei a minha raiva na formiga, eu comecei a afogar ela, sabe? Comecei a afogar. Então, eu até por algum momento depois eu fiz uma brincadeira, eu me senti naquele meme antigo, a criança chorando porque matou uma formiga, que dó. Mas eu estava afogando a formiga, e quando deu o estalo, quando eu percebi que eu estava matando, por mais que se eu matar um ser vivo já é ruim, imagina se eu matasse uma pessoa, sabe? Então, eu fiquei muito mal. E eu descompensei. Eu liguei pra mãe, eu matei minha formiga. E minha mãe, meu Deus, o meu filho é tão bom, sabe? Então, eu sei que eu fiz outro monólogo, eu peço desculpas por causa disso. Mas, respondendo à pergunta do rapaz ali, as reações no começo, no meu caso, eram controladas. Mas depois, com o diagnóstico, eu aprendi a aceitar e abraçar. E hoje em dia eu faço, fico balançando, fico assim, sabe? Faço de tudo. Então, se eu conseguir responder a pergunta de alguma forma, e a pergunta das pessoas também que fizeram, eu fico feliz. Tem que encerrar. Padre, você quer? A gente agradece mais uma vez a sua participação. Muito legal, você fala muito bem e você colocou aí, né, a vida como ela é, a sua vida como ela é, né? Muito obrigada por essa experiência, viu? Então, nesses agradecimentos, Léo, sobretudo porque você nos ensinou muitas coisas. Nesse pouco tempo que você esteve conosco, você nos ensinou muitas coisas, a mim, sobretudo. Né? E se essa é a primeira vez que você fala em público, então vai à frente, porque você tem jeito. Né? Você fala muito bem em público, com certeza. E nós te agradecemos de verdade. Vamos, para terminar esse momento, fazer uma oração? Vou ficar de pé. Vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude também a guardar no coração aquilo que nós ouvimos do Léo, né, que abençoe também a sua vida e que você possa também, né, do seu companheiro, grande amigo, né, que você possa também ajudar tantas outras pessoas como nos ajudou hoje também nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, gente. Pessoal, só um minutinho. Eu tenho também um Instagram. Ele não está muito atualizado por causa da minha rotina, dos estudos e tudo, mas eu tento manter ele com algumas postagens, não só um pouco sobre mim, mas também sobre meus cachorros. Além do Lítio, eu tenho mais dois. Eu tenho a Nala, que é a minha gorda dourada, e tenho a Elsa, que é a minha vira-lata, minha pretinha, sabe? E aqui,
Olha aqui, tá até no colete do Lit. Não sei se vai dar para pegar, provavelmente não, mas é @golden_humano. E é isso. Isso aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, vai lá no Instagram, né, que ele vai responder com certeza. Tá bom? Obrigadão.